Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Vamos continuar o estudo deste livro aqui, Conferências Radiofônicas, feito por Caibar Schutter, nosso patrono, e nós estamos na 12ª, que ele transmitiu em 14 de fevereiro de 1937. Só para relembrar, pela Rádio Cultura de Araraquara, PRD4 na época. Então vamos hoje ao capítulo, não ao capítulo 12º, ao item o Universo e o Espiritismo. Então diz ele que nenhum de nós temos dúvida que Deus é eterno, o universo é infinito e nós somos imortais. Quando fala nós, não fala do corpo físico, obviamente, fala do espírito. O Espiritismo veio então nos dar esta nova mentalidade. Aquele famoso erro geocêntrico que apontava a Terra como o centro do universo já foi varrido da nossa mente. O universo, não tendo limites, não pode ser o centro. Onde começa o universo? Onde termina? Então como é que pode ser o centro? Na nossa cabeça pequena, na época, a religião fixou, exigiu, e ai daquele que não aceitasse isso, morria na fogueira. Então, felizmente, acabou isso, a ciência provou, e Kardec foi claro, que tudo que ele trouxe do Espiritismo, se a ciência provasse que ele estava errado, o que ele disse? Sigam a ciência. Mas continua Caibar Schutter. O universo, não tendo limites, repetindo, não pode ter centro. Fazendo uma comparação da latitude do espaço, ou seja, do universo, o espírito de Galileu deu então a Camille Flammarion, o astrônomo, uma comunicação que ele resumiu. A comunicação foi a seguinte: para figurarmos, tanto quanto nos é possível, com as nossas acanhadas faculdades, a infinidade do espaço, suponhamos que, partindo da Terra, perdida no meio do infinito, para um ponto qualquer do universo, e isso com a velocidade prodigiosa da faísca elétrica, que percorre milhares de léguas por segundo, apenas acabamos de deixar este globo, tendo percorrido milhões de léguas. E já nos acharemos em um lugar em que a Terra nos aparece sob o aspecto de uma pálida estrela. Continuando a caminhar com a mesma velocidade, não vemos mais nem a Terra nem o Sol. E ainda, prosseguindo, atravessamos sistemas de mundos, e a cada passo que avançamos na imensidade, passamos por ilhas de luz etérea, vias estilíferas, paragens suntuosas, onde Deus semeou os mundos com a mesma profusão com que semeou as plantas nos prados terrestres. Se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, períodos 100 vezes seculares, e incessantemente, com a mesma velocidade do relâmpago, nada teremos ainda avançado. Brincadeira, né? E a Terra era o centro do universo. E continua Galileu Galilei. Isto quer dizer que, para qualquer ponto ao qual nos encaminhamos, nunca encontraremos fim, nunca chegaremos ao seu limite. Assim também é o tempo. O tempo não é mais do que uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. Repetindo, o tempo não é mais do que uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias.
A eternidade não é suscetível à medição. Para ela não há princípio nem fim. O princípio é Deus e a finalidade também é Deus. Por isso é que o evangelista disse no seu Apocalipse que o Senhor é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Coisa maravilhosa, não? Pois não. Eu era católico quando criança e eu via essas duas letras bordadas na toalha branca Alfa que e ficavam no altar, mas eu não conhecia. Eu não sabia que eram aqueles dois desenhos, né? O ômega assim, o alfa. E não entendia. Até que um dia um padre explicou o alfa, o ômega, o princípio, o fim. É que eu entendi. Para mim era um enigma. Por que essas letras aqui? Quer dizer, Letras gregas. não, eu achava que eram egípcias, alguma coisa assim. Por que borda essas letras aqui? Tá aí, ó. Era o princípio e o fim. Maravilha, não? A gente imaginar que veio aqui, viveu uma vidinha medíocre, pequenininha, só ficamos atrás de dinheiro, atrás das coisas transitórias, morreu, acabou. Ou vai dormir até que Deus resolva, na sua magnificência, fazer o julgamento das coisas. Nossa, é pensarmos muito pequeno, não? Imagina, Esta coisa maravilhosa. imagina aqueles que já estão pensando no que vão plantar na horta no céu. Eles já têm terreno, né? Até comprar até o terreno aqui. É complicado. E continua então o nosso amigo dizendo o seguinte: cumpre ainda notar, aqui agora é Caibar dizendo, cumpre ainda notar, meus ouvintes, que esse universo não é vazio, não é como um deserto sem fauna e sem vegetais. Aí volta Galileu Galilei. Não, Camilo. Desculpe, agora é Camilo Flammarion, tá certo. Astros belíssimos, sóis flamejantes, seguidos de cortejos de planetas, todos habitados, rodopiam aos milhões nas profundezas, até as regiões mais afastadas. Grupos estelares se desdobram como esteiras luminosas. Em vão o telescópio sonda os céus, em parte alguma do universo encontrou limite. Não vai encontrar, vamos, até onde vai? Não tem limite. Sempre mundos sucedendo aos mundos, e sóis sucedendo aos sóis. Sempre legiões de astros, sóis rosados, azuis, escarlates, astros de opala e de safira, que derramam suas luzes multicores por toda a casa de Deus. Brincadeira, coisa lindíssima. Clamalion, Leon Denis. Camille Clamalion. Flammarion. Fez uma viagem aí, rapaz, né? Para ele fazer essa descrição, é porque ele foi lá, viu, pelo menos um trecho ele percorreu com a velocidade, né? Espírito. Velocidade infinita. Beleza que ele faz uma descrição dessa, né? Pensamento, é verdade. Como dizia Mas vendo, né? sim, vendo tudo. Nosso grande mestre, o grande médium baiano aí, como é que ele chama? Divaldo Franco. O grande Divaldo Franco, ele falava o seguinte: o dia que nós estivermos prontos e fizermos a psiconáutica, não precisamos gastar com a astronáutica. Vamos embora todos juntos, em espírito. Vamos ver estudo em volta. Mas estamos prontos para isso? Não estamos. Não é verdade? É verdade. E aí continua então o nosso querido Caibar Schutel, o Camille Flammarion de novo. Meus amigos, fora das agitações humanas e na contemplação da natureza, nos é mais fácil ver e adorar a Deus. Deus não é, como dizia Lutero, um quadro vazio sobre o qual não há outra inscrição, senão aquela inscrição que nós nele colocamos. Mas sim, o Espírito inteligente. Deus é o Espírito inteligente, universal,
invisível que constrói incessantemente a obra da natureza. Deus é, como disse Platão, o geômetra eternamente em atividade. A correlação das forças físicas nos mostra a unidade de Deus: luz, calor, eletricidade, magnetismo, atração, afinidade, vida vegetal, instinto, inteligência. Aqui eu acrescento força de gravidade. Tudo tem a sua origem em Deus. O sentimento do belo, a estética das ciências, a harmonia da matemática, a geometria, são perfumados com o ideal de Deus. Chegamos então, disse Caibar Schutel, ao término da nossa conferência. E eu dou graças a Jesus e aos seus mensageiros por me ter permitido fazer, embora humilde e descolorida, uma exposição ideológica sobre Deus e a nossa imortalidade, bem como sobre o universo que nos espera. Conversando um dia, disse Caibar Schutel, sobre a existência de Deus com um amigo, disse-me ele: não conheço homem que mais fé em Deus tivesse do que Abraão, que estava pronto até a sacrificar seu filho Isaque, assim como não conheço quem melhor o amasse e cantasse as suas glórias do que o poeta do céu, Camilo Flammarion. Está vendo? O poeta do céu. A forma como ele descreve, né? Uma maravilha mesmo. Alguma pergunta, algum comentário, meus amigos? Mas se a gente começar a analisar as coisas de Deus, a gente fica meio maluco. Você sabe que hoje eu estava na laje, né? Estava tomando até um sol lá na laje, tá? Eu olhei a lua, né? Por acaso a lua estava lá. Crescente, está indo para crescente. Eu fiquei pensando, né? A perfeição é tão grande que ela tem um roteiro, né? Ela tem um roteiro simétrico que ela não falha naquilo ali. Você vê, isso é uma coisa que você está vendo a olho nu. Agora, aí você começa a ver esse monte de planetas, da nossa galáxia, né? E das outras coisas. E a gente nem... Você já pensou? 10 bilhões de anos-luz para chegar num determinado lugar, numa outra galáxia. É o que ele disse aqui. Chegamos a outro lugar nenhum. Vamos ali ainda. Como é que pode? Então, eu acho que esse cientista, no final da vida, ou vai tomar muita cachaça, ou vai ficar doido. Porque não pode ser. Porque o cara chega numa hora que ele vai sabendo tanta coisa, vai descobrindo tanta coisa, de repente ele não sabe nada, porque ele está louco. Não, mas aí, Agostinho, nós não temos para onde fugir. É aceitar Deus. Não tem outra saída. É só a gente pensarmos outro dia, conversando com o Mário aqui, o Mário estava observando a semente de um tomate. E à disposição, a semente tem um pouquinho de água em volta, assim, como ela está colocada, e assim com todas as coisas que existem. Algum humano teria capacidade para isso? Não tem condição. É imaginar que nós somos Deus, ou então imaginar que Deus é como um humano. Não, é a entidade suprema, a causa primária de tudo. Acabou. Como essa força? Um dia estaremos frente a frente com essa força. Um dia. Hoje temos condição? Não temos condição. Por quê? Falta-nos preparo, falta-nos entrosamento com o universo, que em suma é o amor. Nós não temos amor ainda para valer. Sempre nós fazemos as coisas pensando primeiro em nós. Bom, como é que eu faço aqui para isso, para aquilo, mas como é que eu chego? Eu chego. Não pensamos na humanidade. Vejam os nossos políticos, estão lá indicados por nós para fazer bem para a humanidade? Não, para roubar. A maioria deles, não estou falando todos. Mas estão lá pensando quanto vai ser o meu bolo, quanto eu levo, que vantagem eu tenho. Mal sabem eles que estão dando tiro no pé, como eu brinco sempre, e vão querer correr e não vão conseguir. E assim somos nós. Então nós estamos há 10 mil reencarnações, como diz o Dr. Inácio, no nominal. E aí?
pequeno. Não aprendemos a amar ainda. Então, veja a distância que nos aguarda e que nos separa para um dia chegar a Deus. É muito grande. Mais comentários? Então vamos em frente. Inspirado por esse ditame, diz Caillebois-Schultz, eu vou concluir fazendo minhas as palavras do grande astrônomo francês Camille Flammarion, cuja prece e resumo eu sempre repito com amor e emoção. Eis a prece. Uma tarde de verão, deixara eu a encosta florida de Saint-Adresse para subir no ocidente às eminências do Cabo Eve. Tinha subido progressivamente até o Planalto Superior, onde os sinais anunciam aos navios o movimento horário das ondas e os faróis se acendem como uma estrela na obscura imensidade. O astro do dia, avermelhado, tingiu as nuvens de púrpura. No alto, o céu azul coroava-me com a sua pureza. Embaixo, a mata povoada de insetos elevava a sua camada de perfumes. No mugido das ondas, mal sobem até aí. O mugido das ondas mal sobem até aí. É um silêncio esse canto longínquo do mar. A natureza estava atenta ao derradeiro adeus que o príncipe da luz dava ao mundo. Ele assistia à oração universal dos seres ao desaparecer sobre o horizonte. Todos, desde a meiga e solitária medusa, desde a estrela do mar, bordadas de púrpura, até os gafanhotos, até o alcion de neve lhe agradeciam piedosamente. Era como um incenso que se elevava das ondas e das montanhas, e parecia que os mugidos temperados do rio, que a brisa que soprava o continente, que a atmosfera embalsamada, que a luz empalidecendo a serenidade do firmamento, participavam com amor desta universal adoração. A este holocausto da terra, uniam-se em meu pensamento as atrações do mundo entre si, as simpatias de todas as estrelas que gravitam na imensidade dos céus. A terra tornava-se um átomo flutuante no infinito, mas ligada por laço invisível à unidade da criação. E a prece imensa do céu, incomensurável, tinha seu eco, sua estrofe na da vida terrestre que em torno de mim vibrava. Eu olhava, mas sentia-me tão pequeno no meio desta ação de graças que a grandeza do espetáculo me entristeceu. Sentia esvaecer-me diante da imensidade da natureza. Pareceu-me que não podia falar nem pensar. O vasto mar fugia para o infinito e os meus olhos se cobriram de um véu. Com as faces inundadas de lágrimas, senti-me impelido a ajoelhar-me diante do céu com a cabeça entre as ervas. E os seres continuavam as suas preces. O sol olhou pela derradeira vez para o horizonte dos mares e, satisfeito com a homenagem de todos os seres, desceu gloriosamente para o hemisfério dos outros povos. Então, o silêncio reinou na natureza. Nuvens de púrpura e de ouro voaram para a Câmara Real e ocultaram os últimos lampejos avermelhados. As ondas adormeceram e a estrela precursora da noite acendeu-se no éter. Ó misterioso incógnito, exclamei eu, ser grandioso e imenso, o que somos nós? Supremo autor da harmonia, o que és tu, se tão grande é a tua obra? Pobres insetos humanos que creem te conhecer. Ó Deus,
Ó Deus, quão pequenos somos, quão pequenos somos, como tu és grande. Quem, pois, ousou nomear-te pela primeira vez? Qual o orgulhoso que pela primeira vez pretendeu definir-te? Ó Deus, ó meu Deus, Todo-Poderoso, Eterno, imensidade sublime, ó, eu te amo, Pai da natureza, eu te amo, mas sou tão pequeno que não sei se me entenderás. Sim, tu me ouves, ó Criador, tu me dás a florzinha dos campos, beleza e perfume, a voz do oceano não cobre a minha, e o meu pensamento eleva-se a ti, ó meu Deus, com a prece de todos. E Caibar conclui dizendo o seguinte: esta reprodução de um quadro vivo de Deus na natureza nos ensina a buscar, a conhecer, a admirar, a amar o Supremo Criador, o arquiteto do universo, nas suas obras, e adorá-lo em espírito e verdade, como Jesus ordenou à mulher de Samaria. É destes ensinos e do cumprimento desses preceitos que a humanidade precisa. E a humanidade está interessada em aprender tudo isso? Haja vista o que nós estamos sentindo e vendo ultimamente, meus amigos e amigas: mortes, assassinatos, guerras. Por quê? Não, eu sou poderoso, eu sou o presidente da nação A, B, C, nós mandamos, a nossa fronteira é melhor do que as outras. Melhor do que o quê? Melhor do que outro? Que outro? Veja, são coisas, conforme mais nós vamos estudando, vamos lendo, é o que ele disse aqui, mais pequenos nós vamos nos sentir. Não é verdade? Maravilha! Se a gente parar no nosso dia a dia, só de pensar que você acorda, abre os olhos, levanta o corpo, opa! Eu estou aqui, não fui embora. Está tudo funcionando direitinho, o equilíbrio dos hormônios, o equilíbrio das águas necessárias para manter o corpo funcionando e por aí afora. Aí vamos vendo as pessoas, cada um tem o seu cérebro funcionando, as coisas trabalhando, os insetos, os pássaros, as flores. Como é que fica? Maravilhoso. E ainda achamos que somos donos do mundo. Somos donos da verdade. Vocês concordam comigo? Discordam? Comentários? Perguntas? Pois não, ó. Você já ouviu falar do deserto de Atacama, no Chile? Sim. É muito interessante. Tem na internet uma prece espírita lá, que fala sobre esse deserto, uma das regiões mais secas do mundo. Diz que uma vez ficou 400 anos sem cair uma gota de água. 400 anos. E o tempo da chuva é em agosto. Então houve uma probabilidade e choveu em um desses agostos. Eu acho que eu Tudo vi. seco. Aí ficou flores. Eu vi isso. É o lugar mais florido do mundo. E lindíssimo. Lindo, lindo, lindo. Um espetáculo maravilhoso. Dura algumas semanas, mas depois vem a prece espírita, né? Nós somos como o deserto. Dentro de nós tem as sementes que estão esperando um momento para germinar. Elas ficam lá milênios, Exatamente isso aí. até que um dia a gente adube elas. Aí elas floram. E rapidamente. É verdade, é isso mesmo, você tem razão. É verdade. Só para Puxa. complementar o que você Não, é verdade, é isso mesmo. Nós estamos aqui, como eu disse, há quantas mil reencarnações para tentar fazer essa semente brotar, mas nós não queremos regá-la, nós não achamos que tá bom do jeito que está. Deixa como está para ver como é que fica. O Mário uma vez trouxe uma prece muito interessante, que é um cidadão lá no Além-Túmulo, ele viu uma loja de flores, muito bonita. Aí ele entrou correndo e falou, quero essa, quase tudo.
Aí a mocinha veio com um saquinho com as sementes. Aí ele falou, não, mas eu queria as flores. Nós não vendemos flores prontas. Nós vendemos sementes. O senhor leva a semente e vai germinar. Isso aí. É o que Deus fez. Deu a semente na nossa mão. Agora depende de nós, né? Germinarmos ou não a semente. Muito bom. Agradeço. Legal, valeu. Muito bom. É isso aí, ó. Muito bom. Mais comentários, mais perguntas? Então vejam, nós estamos aqui, não temos dúvida. Eu outro dia atendi aí nos trabalhos espirituais um médico desencarnado que estava sendo seguido aqui, semana passada, aqui nesta casa. Estava sendo seguido pelos que eles chamavam, por essas pessoas que não param de me falar, de gritar na minha orelha, o que eles estão querendo de mim? Eu era médico, eu estava de plantão, eu fiz a cirurgia, mas terminou o meu tempo e eu fui embora. Mas depois deu hemorragia, não tinha ninguém lá, ela morreu. Puxa. Eu não estava entendendo, porque aí eu comecei a falar de Deus. Aí ele deu uma gargalhada, que Deus? Deus não existe. Aí começamos a conversar, inspirado aí pela espiritualidade, e a espiritualidade mostrou o que é Deus para ele. Ele percebeu e sentiu, caiu em choro profundo. Percebeu. Então veja, nós temos que querer despertar essa semente que está dentro de nós. Precisamos levar uma paulada, como dizia a doutora Marlene, quando leva uma paulada a gente não acorda. Não precisamos disso, está aqui dentro de cada um de nós. Basta querer, só levantar a cabeça. Olhar essa maravilha que nós lemos agora, que é o infinito, que é o universo. Pronto. Saber enxergar, olhar com olhos de ver, e não com olhos de fazer de conta. Está em nossas mãos, meus amigos e amigas. Então vamos começar a 13ª conferência. Só um Pois comentário. não, perdão. Me espanta a qualidade literária do texto. A extrema poeticidade com que é descrito o universo, suas vastidões e o que ele contém. É uma linguagem realmente maravilhosa. Maravilhosa. Leon Denis e o Camilo Flammarion aí, Nossa, são grandes escritores. mostraram aí coisas fantásticas. Muito poética, linguagem muito linda. Foi tudo dito pela espiritualidade, né? A eles mesmos. Foi. Bom, vamos lá, gente. 13ª conferência, proferida em 14 de março de 1937. A imortalidade da alma e o universo. Na minha conferência passada, diz Caio Schutter, falei-vos sobre a concepção espírita de Deus e do universo. Hoje vou falar sobre a imortalidade da alma e o universo. E diz Caio, a imortalidade da alma é um princípio claro e lógico em face da nova concepção do universo. É concludente que, se Deus criou o universo infinito, semeado de sóis que são centros de sistemas, de astros que devem constituir moradas de outras humanidades, não poderia Deus, sem dúvida, criar e fazer viver um ser que pensa, que quer, que tem inteligência e razão, para dentro de poucos anos, que não representam um segundo no relógio da eternidade, fazê-lo desaparecer na voragem do nada. É uma questão de lógica, né? Só pensar não tem sentido. Morreu, acabou. Não tem sentido. O niilismo, não, morreu, acabou. Não faz sentido isso, gente. Há quantos trilhões, quatrilhões, sei lá o que, existe o universo? Dizem os cientistas aqui na matéria que faz 12 bilhões de anos. Será que é só isso mesmo? É o que a ciência hoje conseguiu chegar a essa conclusão.
Se o Livro dos Espíritos diz que desde sempre existiu o universo, como é que é 12 bilhões? Então, vamos pensar. Então, vejam, como é que nós vamos imaginar que nós aí, como diz, 100 anos aqui é um relâmpago lá, vivemos 100 anos aqui, acabou, morreu, zerou. Não faz sentido. Não faz sentido. Continuando, então, Caibar. Basta este raciocínio para que compreendamos que somos imortais. Mas existem outras provas que apoiam sobremaneira a nossa tese. As últimas notícias que nos chegam de indivíduos que deixaram a Terra, a volta do homem que morreu, o seu estilo característico, sua memória, suas aquisições intelectuais e morais que o distinguem dos demais, demonstram muito bem o prosseguimento do indivíduo no além-túmulo. Ainda mais essa além-túmulo nosso aqui, que é um degrauzinho aqui, nada mais do que um átimo de passagem aqui junto de nós mesmos. Tudo continua, não tem mudança nenhuma. Essas mensagens e aparições têm sido tão perfeitas que os próprios amigos e parentes não puderam recusá-las. Os maiores sábios do mundo as têm constatado, e numerosos são os volumes, livros, que tratam dessa matéria, salientando admiráveis fenômenos de materializações, fotografias, impressões digitais, etc, etc. Uma consideração digna de nota é que cada fenômeno de per si, ou todos reunidos numa vibração harmônica, proclamam os princípios espíritas, magnificamente coligidos por Allan Kardec nas suas obras admiráveis. Os conhecimentos atuais que o Espiritismo veio nos trazer sobre a imortalidade ampliam-se e repercutem hoje por toda a parte. Há 2 anos, mais ou menos, o Dr. Waters, membro da Sociedade Real, diretor da Fundação do Dr. William Bernard Johnston, de Investigações Psíquicas dos Estados Unidos, conseguiu, após longas experiências, pesar a alma e fotografá-la. Nós estamos falando em 1935. E quantos irmãos descuidados que não querem pensar, usar a massa cinzenta e continuam afirmando: não, essas coisas não existem. É preguiça mental de ler e de estudar. Afirmo isso aqui aos internautas e a todos que estão nos assistindo em casa, em qualquer lugar. Preguiça mental de estudar. Isso já existe em todo lugar, basta ver. Mas não querem. Não, manter a nossa posição, manter o nosso feudo, a nossa igrejinha, entre aspas, porque aqui a gente manda. Tem que ser do nosso jeito. O pior cego é aquele que não quer enxergar, ensinou Cristo há 2000 anos, meus amigos e amigas. E continua. Há tempos, os doutores Matla, Zalberg e Van Zels pesaram o corpo astral de um vivo. Nós estamos falando de 1935. Há tempos, isso Caibar falando. E verificaram ser o seu peso aproximadamente 2,5 onças, ou seja, aproximadamente 60 gramas. O Dr. Duncan M. Dougal, de Massachusetts, confirmou esse resultado, colocando moribundo sobre uma balança especialmente construída, que registrou uma perda de 2 a 2 onças e meia, ou seja, 60 gramas, no momento da morte.
em cima da balança. Morreu, opa, 60 gramas a menos. Aí, gente, isso não foi feito agora, antes de 1930. Continuando. O sucesso dessas experiências foi tão grande que a escola vitalista, que afirma haver um algo que abandona o corpo no momento da morte, tomou um grande impulso. O problema da vida está intimamente ligado à questão da sobrevivência, que constitui um dos maiores assuntos da atualidade. É impossível concluir-se sobre o porquê da vida sem que se resolva o da sobrevivência humana. Se por um azar da sorte os homens chegassem à conclusão de que tudo acaba com a morte, se chegassem à certeza de que a vida começa no berço e termina no túmulo, não haveria problema algum a resolver. A humanidade encerrar-se-ia no círculo estreito de uma materialidade sem princípios e sem ideais, entregue ao léu de uma fatalidade cujo fim nós poderíamos muito bem prever. Ele diz, Caibarchu, felizmente, porém, a sorte para a vida não tem azar. Por mais que os homens neguem e os elementos perturbadores pretendam sufocar seus influxos promissores, a vida se apresenta aumentando sempre suas luzes, favorecendo-nos com novos conhecimentos, desdobrando às nossas vistas novas maravilhas, novos esplendores. Olha só que maravilha. Assim, continua Caibar, assim como o progresso das ciências traz o progresso dos espíritos, vice-versa acontece. O progresso dos espíritos requer o progresso das ciências. Por exemplo, ele põe entre aspas, o sistema geocêntrico de Ptolomeu concorreu para que pouca atenção se prestasse à alma, chegando os homens daquela época a programar o erro organocêntrico. Durante 14 séculos, veja, 1400 anos, o sistema geocêntrico, considerar a Terra o centro do mundo, foi considerado oficial, foi adotado nas escolas, vedando a inteligência para o conhecimento do universo. Como eu falei há pouco, ai daquele que discordasse disso, morria na fogueira. Então veja, não se podia pensar. Alguma pergunta, algum comentário até aqui? Mesmo a crença de que a Terra é uma bola, ela é muito recente. É do século XIV, XV, que facilitou as navegações. Eles achavam que era uma coisa plana, Ia plano, acabava e caía lá embaixo, no mar tenebroso. Era isso mesmo. Galileu. Não, foi antes dele, por volta de 1500 mais ou menos. Mais ou menos, quando começaram as grandes navegações. Foi só depois, está aqui, ó, Copérnico, foi na época de Copérnico, e Galileu, ou seja, do século XV em diante, que a humanidade começou a libertar-se das falsas teorias astronômicas e a cosmogonia entrou em verdadeira fase de progresso, mas sustentando ainda acirradas lutas contra os reacionários da luz. Sem elementos necessários para expandir-se, o homem, cerceado pelo dogma e limitado pela falta de instrumentos e conhecimentos, não poderia receber mais uma verdade nova que veio depois aumentar o seu patrimônio espiritual. Agora a nossa situação é outra. Já concebemos grandes coisas na infinita extensão do tempo e do espaço. Semana passada, uma astronave chegou em Júpiter e mandou fotos de lá. Veja, isso aqui nós estamos falando em 36, 37. Olha agora o conhecimento que nós temos. O homem já se pode compreender como sendo um espírito encarnado e imortal,
cuja pré-existência e sobrevivência ele pressente. E para encerrarmos hoje, compreendido o universo infinito, se compreende a vida e a imortalidade individual num progresso crescente de sabedoria e de virtudes para a conquista de felicidade sempre mais elevada, mais nobre, mais promissora. O Espírito já assiste o desdobrarem-se perspectivas com as quais ele nem sonhava. Então nós vamos parar aqui. Vejam o que nos aguarda, meus amigos e amigas internautas. Uma sabedoria infinita, um crescimento infinito. O que nós sabemos hoje é nada perto do que vamos aprender. E hoje, quantos de nós, com orgulho descabido, achamos que já sabemos muita coisa? Sabemos nada. Estamos dando os primeiros passos rumo ao verdadeiro conhecimento. Importante, acima de tudo, acreditar mesmo para valer, não ter dúvida em Deus e buscarmos o desenvolvimento daquilo que o Cristo veio nos ensinar. Amor a Ele e amor ao próximo. Alguma pergunta, algum comentário? Então, muito obrigado a todos, saúde, paz e até o próximo encontro.